Bem, pessoal, boa noite. Bem-vindos ao webcast da Always, que é um dos treinamentos que eu vou ministrar por eles. Aqui nós vamos dar uma ideia para vocês do que vem a ser computação de alto desempenho em cluster Linux. Qualquer dúvida, meu e-mail pessoal, marcos.pitanga@gmail.com. Bem, para quem não me conhece, eu já tenho, atualmente estou com 45 anos, né? Eu tenho para mais de 30 anos na área de TI e TCOM, diversas certificações, 2 graduações, uma pós, mestrado na área em computação paralela. Tenho um mini data center montado em casa, onde eu tenho meu cluster, que é o Multipinguim. Hoje está composto por 7 máquinas. Não está no desenho, mas depois eu mostro para vocês, onde eu faço as minhas simulações de cluster de alto desempenho desde 1999 para cá. Tá? E a ideia nesse webcast, dar uma ideia do que vai ser um cluster de alto desempenho, aplicabilidade, e depois no final dar uma palhinha para a gente ver um cluster de alto desempenho em ação. Obviamente com o software da IBM, que é a empresa que atualmente eu trabalho. Eu sou engenheiro sênior na área de computação de alto desempenho com os produtos da Platform Compute, inclusive está instalado aqui no meu ambiente, e eu vou usar ele como uma ponte para vocês verem uma demonstração de um software comercial de altíssima qualidade, para vocês verem realmente um cluster em ação. É claro que no treinamento eu vou usar software livre, tá? Mas vocês vão verificar que quando vocês precisarem de uma coisa muito mais profissional, vocês vão ver que software livre atende até um determinado momento, tá? Aonde até ele consegue te atender muito bem, depois só com ferramentas profissionais. Esse é o motivo de a gente ver isso daí. Então, o webcast foi feito para responder algumas perguntas. Primeiro, nós precisamos processar uma quantidade enorme de informações em algum lugar. Então, basicamente, você usa hoje seu desktop, seu notebook, mas aí você começa a precisar de demandas muito maiores, aí você começa a precisar de workstations poderosas, tá sim, Luiz? Precisa de workstations poderosas, mas chega um determinado momento que a escalabilidade termina e você precisa juntar mais máquinas para agirem como se fosse um único sistema respondendo para você. Aí entra o conceito, usa o conceito de computação em cluster. Primeira pergunta aqui do Leonardo Estrela: o que o software proprietário faz que o livre não faz? As coisas de forma organizada, o suporte do fabricante, ferramentas muito mais aprimoradas, tá? Te entrega tudo num único lugar, coisa que o software livre você tem que organizar vários pedaços para entregar uma solução. Então isso acaba onerando muito mais o custo, em que a maioria das pessoas não consegue enxergar, que é o custo da mão de obra, que é o que mais gera custos na entrega de qualquer projeto, tá? Existem soluções de computação de alto desempenho que o custo da mão de obra sai ficando mais caro do que você comprasse um software proprietário. Muitas das pessoas não estão acostumadas com esse tipo de coisa porque não faz essa conta. E depois você manter vários pedaços separados é pior ainda, tá? De que diga o OpenStack, onde você tem uns 7 features diferentes, onde tem vários pedaços de cada projeto em separado para te entregar alguma coisa na nuvem. Então por isso que grandes empresas hoje entregam uma solução de OpenStack para vocês. Então na área de computação de alto desempenho segue o mesmo caminho. Eu te entrego uma única ferramenta que te entrega o melhor do ambiente de HPC.
Não que você não consegue fazer isso com software livre. Só que, de vez de eu manter somente um único administrador para administrar um cluster, por exemplo, de 500 nós, eu sou obrigado a contratar 3. Então, muitos empresários só enxergam o custo operacional no momento que compra a solução. Custa isso tudo, mas esquece de fazer o ROI de quanto tempo ele tem que usar para ficar mantendo, atualizando e treinando os caras para mexer com computação de alto desempenho, que não é uma coisa simples. Respondido, Leonardo? Então, voltando à nossa solução. Né? Então, no momento que você precisa crescer muito mais, você não tem como, você começa a usar várias máquinas trabalhando ao mesmo tempo para você. Com isso, precisamos sempre de resultados o mais rápido, porque time is money. Tempo é dinheiro. Então, quanto mais rápido eu tiver o resultado, melhor para mim. Você imagine diversos engenheiros desenvolvendo peças de avião, eles precisam calcular aquilo extremamente rápido para entregar o projeto para entrar em produção, para produzir a peça. Se ele for rodar aquilo ali numa... Eu te digo um exemplo agora, há pouco tempo. O cara desenvolveu peças para caminhão. Ele bota o modelo para rodar lá no workstation, leva 6 dias rodando, 24 horas. No momento que a gente colocou um hardware mais rápido e criamos um cluster, está fazendo em 30 minutos. Então o cara começa a ganhar o quê? Começa a ganhar em produtividade. Então quanto mais tempo, quanto mais rápido resolver o problema, melhor. Outro problema onde você precisa de usar supercomputadores. Você tem diversos equipamentos, diversos dispositivos na sua rede. Mas será que realmente eles são bem utilizados? Por exemplo, vocês têm um monte de máquinas na empresa de vocês. Mas será que de madrugada essas máquinas não vão estar ociosas? Eu não poderia estar rodando alguma coisa nelas? Depois eu entro nesse detalhe. Tá? No final a gente responde isso para você. Será que realmente estão sendo bem utilizados? Será que eu não poderia estar rodando uma tarefa numa outra máquina remotamente? Será que eu não poderia agregar vários recursos e executar minhas tarefas que eu realmente necessito de maior poder de processamento? Então essa é uma das funcionalidades que um supercomputador pode te dar. Gerenciar melhor seus recursos computacionais. Outro problema. Poucos são os profissionais que realmente sabem o que são clusters de alto desempenho. Sabe o que é processamento paralelo. Sabe o que é GPU, o que é um Xeon Phi, o que são redes InfiniBand, você conta no dedo. O que são aplicações paralelas, então você conta no dedo hoje. Tá? Tem alguns amigos meus que estão aí no webcast, um deles trabalha com computação de alto desempenho, sabe muito bem o que eu estou falando. Tá? É extremamente difícil. Então você é obrigado a treinar pessoas para tentar ajudar no ambiente de computação paralela. Senão você vai ter que procurar no mercado. E aí que começa a dificuldade. Porque no mercado você vai encontrar muito receiteiro de bolo. Aquele cara que lê how to build a Beowulf cluster. Quer dizer, como construir um cluster Beowulf. Senhores, deployment de solução qualquer um faz. Me desculpe a franqueza. Qualquer um faz. Se eu preparar uma receitinha de bolo que vocês vão fazer comigo aqui no curso, quando vocês se inscreverem, claro, vocês vão aprender todas as técnicas para criar supercomputadores com Linux. Mas aí entra a pergunta: será que realmente você sabe o que é supercomputador? Será que você realmente tem noção de como extrair o melhor desempenho de todo o seu ambiente? Como é que você faz um tuning numa rede InfiniBand? Como é que você remove um gargalo de uma rede de armazenamento de dados para prestar apoio a um cluster de alto desempenho? Então aí é que eu digo que poucos são os caras no Brasil que detêm esse tipo de conhecimento. Muito poucos. Tá? Grande parte desses caras estão dentro das universidades.
Mas, cara, universidade é uma coisa, mundo corporativo é outra. Tá? Então, dentro do mercado corporativo, você conta nos dedos. Virou um time do Bolinha. Todo mundo conhece todo mundo. Pessoal, vocês estão me escutando? Então o problema aí é com o colega. Vamos lá. Como montar ambientes confiáveis para processamento massivo? Essa é uma das técnicas que nós vamos conversar de como se cria. Que, veja bem, criar um cluster de processamento paralelo, ou HPC, cada um tem a sua história. Você pode usar várias técnicas de construção. Tá? Então depende muito do cara que vai fazer o deployment da solução. Uns querem Debian, outros querem Red Hat, outros querem fazer com Slackware. Então, em relação ao sabor de Linux, ou Windows, ou Solaris, ou Power Linux, é o que menos importa. Você tem que entender como é que as peças se encaixam como um todo. E o Linux como fica nessa história? Uma questão bem simples. 95% dos clusters do mundo rodam Linux. Dentro do mercado corporativo, 3 distribuições comandam: Red Hat, SUSE Enterprise e CentOS. Ah, Pitanga, mas e Debian? Nada contra o Debian, nada contra nenhuma outra distribuição. O problema é que, quando você começa a usar softwares comerciais, por exemplo, ANSYS, eu quero fazer trabalho de CAI, eu preciso de softwares para desenhar peças ou processar simulação de crash, ou eu quero fazer cálculo de malhas numa peça, eu vou precisar de um software para isso. Tá? E a maioria dos softwares são softwares comerciais. Tem software livre para fazer isso, tem OpenFOAM, mas cara, como eu disse, na hora que o bicho pega, você precisa de produtividade. E nessas horas, às vezes, o software livre peca em algum desses problemas. Tá? Porque a coisa não é feita com tanto profissionalismo assim. Então você é obrigado a comprar softwares extremamente caros. ANSYS, Fluent, para fazer a parte de cálculo de fluidos, Nastran. E esses caras são homologados para trabalhar em plataforma Red Hat e SUSE. Então, se você tem um cluster Debian e você vai precisar rodar esses softwares, você só tem um jeito, meu amigo: mudar todo o seu cluster para rodar Red Hat. Ou você vai bater pezinho e vai dizer assim: mas eu não vou mudar não. Então você vai perder produtividade. Então, por isso que eu digo que no ambiente comercial, clusters de alto desempenho são feitos basicamente em Red Hat, SUSE e Red Hat e CentOS. Qual a distribuição que eu vou usar no treinamento? CentOS 6.5. Tá? Essa é a distribuição que eu vou usar. Vamos trabalhar já com uma visão business da coisa. Deixar um pouco a visão nerd para o outro lado. Alguma pergunta até aqui, senhores? Então, quem é o público-alvo? Administradores de sistemas, estudantes, analistas de redes, programadores, interessados em geral que desejam aprender computação de alto desempenho em clusters Linux. Esse curso vai ter grande parte voltada à teoria e também prática. Prática, como eu sempre digo, é um mero detalhe no processo. Se eu não souber a teoria que envolve aquilo ali, eu vou ser um mero receiteiro de bolo. Quem já fez curso comigo sabe muito bem quanto eu prezo a teoria. Porque a prática, eu escrevo uma receita de bolo e qualquer um faz. Eu estou aqui para preparar pessoas que vão ter um conhecimento básico para trabalhar com computação de alto desempenho. Se o cara veio com a ideia, eu vou só aprender a implementar,
Gente, o mercado não quer gente que implementa somente. Eles querem cabeças pensantes. Como eu digo, implementar qualquer um faz. No meu primeiro livro, Construindo Supercomputadores, eu escrevi uma receita de bolo tão simples, não tão simples, que eu chamei o meu vizinho do lado, que não conhecia nada de Linux, e coloquei ele para fazer a receita. No momento que ele conseguiu fazer, aí eu vi que qualquer um que lesse o livro, o mínimo conhecimento de Linux que o cara teria, iria saber fazer um cluster pequeno, Linux, como era proposto no livro. Agora o cara sabe o que é isso? Não, ele sabe implementar. Então saber implementar não quer dizer que você saiba o assunto. A previsão do curso nós vamos começar no início de dezembro. E aqui eu coloquei a ementa. Vamos ter a teoria de como é que funcionam as coisas, vamos instalar o Masternode, instalar os Compute Nodes. Eu vou usar ambiente virtualizado com o VirtualBox para a gente criar um ambiente de computação de alto desempenho, configurar os principais serviços, autenticação com NIS, poderia ser com LDAP, mas eu vou usar o NIS, compartilhamento de arquivos, NFS, em soluções profissionais, a gente usa o NFS e um negocinho chamado Cluster File System, o SSH com confiança baseada em hosts, poucas pessoas conhecem esse tipo de autenticação aqui do SSH, configurar arquivo host, servidor de tempo, shell paralelo, vamos instalar compiladores da Intel, as bibliotecas de passagem de mensagem, basicamente duas, OpenMPI, MPIT, as ferramentas de gerenciamento de cluster, basicamente o Ganglia e o Nagios, as principais bibliotecas. Não tem como eu abordar programação MPI, Leonardo, porque é tanta informação que o curso não é focado a programador paralelo. Então não tem como eu ensinar programação paralela em MPI, nem tampouco OpenMP. Não temos tempo para isso. Teria que ser um curso separado depois, só para programação paralela. Sim, o NPI nível 1, o cara tem que ter pelo menos noção dos principais serviços no Linux. Agora o cara vir cru, sabendo o basicão do basicão do basicão, e vou fazer o curso, eu sou logo direto, vai estar gastando dinheiro à toa. Porque aqui o buraco é mais embaixo, aqui vocês vão conhecer realmente as coisas na profundidade. Então conhecimento do intermediário para cima. Não é o que o cara sabe dar um LS, um chmod, que o negócio aqui é punk. Tá? Essa que é a ideia. Então estou sendo bem claro com vocês. Ferramentas de análise de rede, ferramentas de benchmark de máquina. Eu preciso colocar o meu supercomputador no top 500. Aí vocês vão ter que aprender a rodar um negocinho chamado Limpec, que é uma biblioteca que permite você calcular quantos teraflops, quantos gigaflops tem seu cluster. Depois nós vamos usar gerenciamento de filas, que é super importante, que permite você compartilhar o seu cluster por vários usuários ao mesmo tempo. Nós vamos usar a ferramenta de software livre, que é o Torque. Depois vamos aprender a preparar um ambiente de um cluster file system, paralelismo no acesso aos dados. Então vamos usar o Lustre File System para fazer isso. É software livre. E vamos aprender a instalar e configurar várias aplicações paralelas para submeter no cluster. Eu vou mostrar algumas. John the Ripper, o Clustal W sequencial, Clustal W paralelo para a parte de genoma, o PowerArray para fazer renderização de imagens, o Hammer, que é um outro também para a área de genética. Então tem vários softwares que nós vamos usar e aprender a integrar dentro de um ambiente de um cluster de alto desempenho. Esse é o programa do treinamento. Então, o que vem a ser um cluster? É um conjunto de máquinas, duas ou mais máquinas, que trabalham em conjunto, que passa a pensar que é somente um único sistema. Então, numa topologia bem básica, nós vemos aqui um nó mestre, chamamos de Masternode, e temos duas redes, basicamente duas redes. Aqui, uma rede de alto desempenho,
onde você vai passar a mensagem, exemplo, 10 gigabit Ethernet, Mininet, InfiniBand. E uma rede que nós vamos gerenciar os nós para não interferir na comunicação, no processamento da máquina. Então a gente cria uma rede separada só para gerenciar e bota uma máquina separada para gerenciar isso. Eu posso colocar tudo no Masternode, Pitanga? Pode. Não, não é aconselhável, mas pode. Tudo depende do tamanho do seu cluster, senhores. Então, como é que a gente constrói um cluster de alto desempenho? Gente, é um monte de coisinhas. Como vocês podem ver, você tem que conhecer o hardware, você tem que conhecer o sistema operacional, você precisa das bibliotecas, software de gerenciamento, script de gerenciamento, ferramenta de gerenciamento, sistema de provisionamento. Ou você acha que ele vai ficar instalado na Europa ou não? Software de monitoramento, ferramenta de desenvolvimento, software de gerenciamento de filas, que é o Workload Manager, as suas aplicações, um administrador em cluster experiente, etc, 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 etc. Então, para você construir um cluster de alto desempenho, senhores, vocês precisam de todos esses conhecimentos aí. E vamos tentar abordar alguns. Hardware não, porque o curso não é de hardware. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Você constrói um cluster de alto desempenho, um projeto, não estou falando software não, tá? Eu estou falando o hardware, de acordo com a aplicação que ele vai rodar. Então você tem que conversar com o cliente, entender quais são os softwares que o cliente deseja rodar, para então definir qual é o hardware adequado que ele precisa comprar. Ele precisa comprar máquina com 10 cores em cada processador. Intel versus AMD. Precisa de uma rede InfiniBand ou uma rede 10 gigabit. Vai fazer provisionamento. Precisa de disco rápido, SSD. Gente, isso tudo é definido pelas aplicações que o cara vai rodar lá em cima. Então, um cluster de alto desempenho só é criado, feito de acordo com as aplicações que tem lá em cima. Senão, o seu supercomputador pode virar uma super carroça. Então, não existe essa de eu entregar um cluster plug and play para você. Toma aqui o meu hardware e bota teu software para rodar aí. Gente, não existe. Eu tenho que saber quais são as aplicações. De acordo com as suas aplicações, eu vou definir qual é o melhor hardware que você vai poder usar para rodar as suas tarefas. Tá? Então, esse é um conceito super importante. Quem for desenhar soluções de HPC tem que conhecer a aplicação. Isso aqui eu tirei de um amigo meu que está aí no webcast, que é o Guilherme. Eu achei muito legal essa brincadeira que eles fizeram no evento. Eles fizeram o seguinte: quando você compra uma furadeira, ele não pode responder isso, tá? Só vocês. Quando você compra uma furadeira, o que você está comprando? Alguém consegue me responder? Quando você compra uma furadeira, o que você está comprando? Segura, Guilherme, não fala não. Então eu vou responder para vocês. Um furo na parede. Pode ser. Está comprando uma ferramenta. O Jefferson chegou bem perto. Você está comprando buracos. Furo pode ser em qualquer lugar, Jefferson, não somente na parede. Você está comprando buracos. A furadeira é só a ferramenta. Na verdade, você está comprando buracos. Então, quando você compra um cluster, você está comprando o quê? Tempo. Menor tempo possível. Olha só, são duas coisas diferentes que eu vou falar agora. Você está comprando duas coisas. Você está comprando tempo. Esse tempo pode ser dividido em dois pedaços. Ser o mais rápido e otimizar melhor o tempo. Otimizar melhor o tempo não quer dizer que seja mais rápido, mas sim aproveitá-lo
da melhor maneira possível. Então é isso que você faz quando você compra um cluster de alto desempenho. Então, quando você compra um cluster, o que você está comprando? Está comprando a capacidade de rodar os seus códigos muito mais rápido. E você está comprando a capacidade de otimizar melhor os seus recursos computacionais. Então é exatamente isso que você quer quando você compra um cluster de alto desempenho. Numa visão em camadas, senhores, é bem simples. Você tem as suas aplicações, Fluent, MC Nastran, são exemplos, tá? Blast, LS Dina e a sua própria aplicação feita em casa. Você pode ter ou não um portal de submissão. Você pode ter ou não um software de gerenciamento de cluster para você provisionar os nós. Você é obrigado a ter as bibliotecas de passagem de mensagem, as bibliotecas paralelas, MPA e PVM. O software de gerenciamento de recursos, que no caso aqui nós vamos usar o Torque. Um escalonador baseado na GPU e alguma coisa que integre suas aplicações. Obviamente você vai ter monitoramento e relatórios para ajudar você a administrar o cluster. Embaixo disso tudo aqui, você tem o sistema operacional, que pode ser qualquer um. Pode ser Linux, pode ser Windows, pode ser Solaris, pode ser Power. E aí vem a pergunta, Pitanga, eu posso ter no mesmo cluster máquinas Windows, Linux, Solaris, AIX? A resposta é sim e não. A resposta sim é que eu posso ter todos eles dentro do único ambiente. Só que eu vou ter que agregar ele baseado nos sistemas operacionais. Lembre que um código compilado no Linux não roda no Windows. Olha só, compilado. Eu não disse, por exemplo, um script feito em Python, que eu posso rodar tanto em Windows quanto Linux. Então, por exemplo, se eu tiver uma aplicação que roda Python, eu consigo rodar nas duas plataformas. Ah, se eu tenho uma aplicação que foi feita em Java, não tem problema, eu posso rodar em todo o meu cluster, porque ele é obrigado a criar uma instância de uma máquina virtual Java em cada uma dessas máquinas. Agora, quando eu tenho um código compilado, ele só vai funcionar naquela plataforma do sistema operacional e daquele hardware na qual ele foi desenvolvido. Mas eu posso ter tudo isso no mesmo grupo? Posso. Mas aí eu vou criar filas para cada sistema operacional. Eu posso criar uma fila de Linux, uma fila de Windows, uma fila de Solaris. Então eu consigo ter um único ambiente que eu posso controlar usando sistemas operacionais diferentes. É mais chato? É mais difícil? Sim. Já fiz isso alguma vez? Já. Mas dá um baita de um trabalho. Mas funciona. Tá? Então, mas onde é que veio essa história de cluster de alto desempenho? Tudo começou na NASA em 1994. Foi justamente quando eu comecei a estudar computação de alto desempenho em cluster. Quando eu li o paper dos dois cientistas da NASA, que é o Donald Beck e Thomas Sterling, que inclusive me ajudaram muito no meu projeto, em que eu coloquei o Multipinguim para funcionar em 1999. Eles foram os únicos que me responderam, por incrível que pareça. São extremamente acessíveis. Tá? Para vocês terem uma ideia, se vocês olharem aí os códigos-fontes das placas de rede Ethernet, vocês vão ver que todas elas foram feitas pelo Thomas Sterling. Ou, desculpe, pelo Donald Becker. Os códigos foram desenvolvidos por ele. Tá? Então esses dois cientistas contribuíram muito com o ambiente Linux. E a ideia, eles criaram um supercomputador com $40 mil, porque o departamento lá, que eles estavam, de fluidos, não queriam comprar um Cray de $1,5 milhão. Eles fizeram com 16486, fizeram um clutch de baixo custo, que eles chamaram de Beowulf.
Não sei se já assistiram o filme Beowulf, o Guerreiro das Sombras, mas a história é justamente de um cara que tinha uma equipe de guerreiros que tinham a função de destruir um monstro. Tá? Então eles trabalhavam em conjunto para destruir aquele monstro. Então por isso que normalmente o nó master é chamado de Beowulf, é o nó mestre, e os nós escravos são os guerreiros do Beowulf, cujo monstro é o cálculo computacional complexo que eles precisam calcular no menor tempo possível. Tá? Então, como é que funciona o processamento paralelo? Isso é muito interessante. Primeiro, nem todas as aplicações podem ser paralelizáveis. Pitanga, eu vou botar o meu joguinho lá. Quando eu vi aí um monte de gente postando aí, quando eu postei a foto do Multipinguim lá no meu Facebook, um monte de gente, vou botar o meu Call of Duty para rodar mais rápido, para melhorar as imagens. Gente, não é bem assim. Queria eu que as coisas fossem assim, plug and play, tá? Mas não é. Então você precisa que sua aplicação seja suportada para rodar num cluster paralelo, ou seja, usar vários nós ao mesmo tempo. Então é como se eu quebrasse a minha tarefa em vários pedaços e distribuísse o meu problema para cada nó executar e me retornar esse valor. Então existem modelos matemáticos, algoritmos complexos, técnicas de decomposição para verificar se realmente vale a pena paralelizar ou não. Tá? Diz o seguinte: se você conseguir paralelizar em até 50%, vale a pena realmente você paralisar. Não roda, Jefferson, ele não foi feito para esse tipo de coisa. Então vale a pena. Se não, vale a pena ele rodar local. Então, para você usar processamento paralelo, você usa uma biblioteca chamada MPI. E aqui é um exemplo das DP de Leonardo. Por exemplo, normalmente ele usa um negócio chamado Rank Zero. Aí depende da técnica de programação paralela, tá? Existem várias formas. Existem a filosofia Master Slave, tem Ring, tem Broadcast. Então depende muito da forma de comunicação que você vai utilizar entre os processos. Mas normalmente, na maioria dos casos, ele faz o gerenciamento disso daí. Ele dispara o que nós chamamos de rank 0, e esse rank 0 dispara os outros ranks que vão executar o cálculo. Mas depende muito do modelo matemático, do algoritmo que está sendo utilizado para efetuar esse cálculo. Mas alguém é escolhido para fazer o gerenciamento dos outros processos. Tá? Então aqui é um exemplo em que eu estou usando primitivas de programação paralela num programa em C para efetuar algum cálculo matemático. Então você cria as primitivas, você chama os MPI, tá? Para desenvolver o seu código paralelo. C, Fortran, High Performance Fortran, Python, Perl, grande parte das linguagens de programação hoje já suportam programação paralela com MPI. Onde é que eu aplico isso? Em várias áreas. Por exemplo, a área automotiva, na área, por exemplo, na Fórmula 1, então, nós temos cases de sucesso com a Red Bull. Para quem não sabe, a Red Bull usa os produtos da IBM para poder calcular mais rápido. Eles usam toda a estrutura. Como eu vou para um casamento amanhã, no sábado, não tem como ir na corrida no sábado e no domingo, porque eu ia acompanhar esse processo lá nos boxes de como é que eles trabalham, como é que eles capturam os dados da telemetria do carro e eles conseguem em tempo real, bota para rodar aquilo num cluster, recebe os dados e passa a informação para o piloto, como é que ele tem que agir ou não, economizar mais combustível, não economizar, alterar alguma coisa na estrutura do carro. Então tudo isso é calculado por supercomputadores, caso vocês não saibam. Como é que eles desenvolvem a parte física,
Ele coloca o carro no túnel do vento para saber como é que o carro vai se comportar quando o fluxo de ar passar por ele e deixar o carro mais sentado no chão. Aqui está um exemplo também da parte de aeronaves, onde supercomputadores são usados para se construir um avião. Praticamente tudo ele é usado. Cálculo de peças. Na área de previsão do tempo, modelos matemáticos de altíssimo, que requer processamentos muito complexos, onde você captura os dados do satélite, coloca no modelo matemático e ele consegue prever para você com bastante precisão se vai chover ou não. Só não sabe se vai chover lá nos reservatórios de São Paulo, mas que ajuda. Oh, meu Deus. Então, uma outra área importante é a área de pesquisa do genoma, na área de desenvolvimento de remédios também. Um dos softwares que eu vou rodar aqui, calcula o genoma do mosquito, a Aedes aegypti. Tem alguns deles aqui, alguns cálculos genéticos que eu vou botar para rodar aqui. E também na área de ciências da vida, por exemplo, na produção de comida, agricultura, você desenvolver pesticidas só para matar um determinado tipo de larva que está prejudicando a sua plantação. Você tem hoje cluster para trabalhar a parte de cálculo de energia. Então hoje o sistema elétrico também utiliza softwares para calcular lá os dados das operadoras. Você usa cluster de alto desempenho hoje para fazer a parte de controle de fraude, mas basicamente esse tipo de cluster está ligado a modelos matemáticos de Monte Carlo, está muito mais ligado a Big Data, mas é um tipo de cluster de alto desempenho que depois, não agora, eu vou criar um outro curso só de Big Data com Hadoop, que é outro tipo de cluster focado a processamento em cima de dados gigantescos. Então, alguns exemplos dessas aplicabilidades. Tá? Na área de petróleo, também é muito usado, tá, gente? Na área de pesquisa de petróleo. Por exemplo, quando um navio... engraçado que eu não estou vendo aqui, era para estar aqui, eu acho que eu apaguei para não ficar muito grande, acho que eu acabei tirando a imagem. Foi por causa disso, que está muito grande. Então o que acontece? Para você encontrar petróleo, é uma coisa interessante, o navio passa por cima d'água e ele joga um sonar lá embaixo e ele reflete de volta, ele captura aqueles dados que nós chamamos de dados sísmicos, que são entregues por supercomputadores calcular para verificar se o solo é um solo que realmente contém pedras porosas e que tem óleo lá dentro. Tá? Então são cálculos extremamente pesados. Você tem cálculo de simulação de reservatório. São todos softwares paralelizados que usam grande parte de softwares comerciais da Schlumberger, exemplo, né? Halliburton, que são empresas que desenvolvem softwares comerciais pesadíssimos para ajudar a Petrobras a encontrar petróleo. Essas aplicações são feitas em alguma linguagem, na maioria das vezes rodam em C. É a pergunta do Estrela. São feitas em alguma linguagem, depois exportar através da utilização de MPI. Olha só, Leonardo, como eu já disse, tem que se verificar se a aplicação pode ser paralelizável ou não. Então nós vamos usar métodos específicos de modelos matemáticos para verificar se ele pode ser paralelizado ou não. Por exemplo, se tiver muito cálculo matricial, cálculo de matrizes, é um código extremamente fácil de você portar para passagem de mensagens, MPI. Tá? Agora, se é uma aplicação
por exemplo, ter um código que de nenhuma maneira me permita quebrar em vários pedaços e mandar executar, que veja bem, não é só quebrar em pedaços, tá, Leonardo? Nós temos que pensar também no problema da latência. Então, se a latência da rede for um problema muito grande, talvez valha muito mais a pena deixar ele calcular local do que mandar calcular remoto. Então, as coisas são muito mais complexas, você possa imaginar. Tá? Então, você tem que fazer várias avaliações para ver se realmente vale a pena portar ou não. Então, por exemplo, o John the Ripper é um cálculo matemático massivo para fazer quebra de senha. Então, é um tipo de código que pode ser interessante rodar em paralelo. Então, cálculo para quebra de senha, por exemplo, são cálculos matemáticos para quebrar criptografia que são extremamente úteis em trabalhar com processamento paralelo em CPU, e se for um cálculo matricial, melhor ainda se rodar em GPU. Ou seja, rodar na placa gráfica. Então, o que roda no cluster HPC? Depende. A aplicação sendo dividida em várias threads no momento de desenvolvimento pode ser paralisada? Cara, depende. Depende. Por exemplo, quando eu trabalho com OpenMP, eu lanço várias threads, onde cada thread heavy vai rodar no núcleo do Linux, do processador dentro do Linux. Tá? Mas se eu quero que eu dispare para o outro nó, eu sou obrigado a usar um método de comunicação para fazer isso. Aí eu sou obrigado a utilizar o API. Então tudo depende. Depende da técnica de programação que você está usando. Por exemplo, se eu trabalhar com multithread, pthreads, POSIX threads, lembre-se que POSIX threads vai utilizar várias threads dentro de vários processadores. Ou seja, eu posso criar 4 threads usando programação multithread, usando POSIX thread, onde eu posso jogar cada thread de execução dentro de um core. Mas isso não quer dizer que eu possa usar, por exemplo, se eu tenho um núcleo um socket com 10 cores, eu posso criar 10 threads. Mas se eu lançar 20, não quer dizer que o meu código vai lançar 10 para rodar em um nó remoto. Isso não vai acontecer. Porque a memória é distribuída, não é uma memória compartilhada distribuída. Se eu tivesse uma memória compartilhada distribuída em supercomputadores tradicionais, você não precisaria de MPI. Naturalmente, você estaria programando uma grande máquina SMP, processamento simétrico. Existem algumas soluções no mercado que permite agregar vários nós, onde ele faz mapeamento das memórias de cada nó e cria a ilusão para o programador que ele tem uma grande máquina SMP para fazer isso. Então, ele pode lançar mão de programação multithread tradicional ou programação OpenMP, que é uma técnica de programação muito mais fácil de você trabalhar com POSIX thread, onde você tem a ilusão de ter uma única máquina com 50 cores ou 500 cores na sua mão. Ficou claro isso, Rafael? É mais ou menos por aí. Então, o que eu preciso ter de serviços para o meu cluster funcionar? Basicamente, servidor de relógio, NTP, resolução de nomes, você pode usar um DNS, ou pode utilizar arquivo hosts, ou utilizar o NIS para fazer o controle dos arquivos hosts. Se você quiser entregar uma configuração pela rede, eu posso usar o DHCP ou o TFTP, ou eu posso fazer uma configuração estática de rede, depende. Como eu falei, cada cluster é uma história diferente. Eu tenho que entregar um sistema, alguma coisa via NFS, para que todos os nós vejam o mesmo arquivo. Acesso SSH, você pode fazer isso via SSH ou Remote Shell. 99% dos clusters atualmente usam SSH sem senhas para fazer isso. Eu uso uma configuração específica que eu chamo SSH Host Based,
que nós vamos ver como é que se faz isso e por que que eu uso esse tipo de técnica. E uma autenticação, todos nós temos que se autenticar no mesmo lugar. LDAP, NIS, Kerberos, são os principais caras que fazem essa autenticação. Então nós vamos lançar mão o uso de NTP, NFS, SSH e NIS quando formos criar o nosso cluster aqui. Dentro da topologia, basicamente uma topologia mais complexa, você tem uma rede de dados e você vai ter uma rede separada para fazer passagem de mensagem ou comunicação rápida de dados. Aí nós usamos uma rede InfiniBand. Para vocês terem ideia, a rede InfiniBand mais rápida que nós temos hoje é o FDR, que são 56 gigabits por segundo. Numa internet, comercialmente falando, você tem no máximo 10 gigabits. Ah, Bitanga, vai estar saindo a rede 100 gigabits aí. Por enquanto, não tem nenhum produto comercial para chegar para trabalhar em cluster de alto desempenho. Com latência de menos de 1 microsegundo, que é o caso de uma rede InfiniBand. Só para vocês terem uma ideia, um switch da Cisco tradicional, o 2960, nem sei se fabrica mais, ou um 2970, que é o que eu tenho aqui, de 1 gigabit no meu cluster, são 75 microsegundos de latência. O tempo que o pacote sai da máquina e chega no seu destino. Então, uma rede de baixíssima latência, que é a rede InfiniBand. E aqui é um exemplo do projeto Galileu, que na época ficou entre os 50 supercomputadores mais rápidos do mundo, que foi um projeto que eu desenvolvi junto com a Sun Microsystems, que ficou hospedado, está hospedado na UFRJ. Esse é um projeto onde eu tenho rede de armazenamento de dados com lustre. Nós temos os nós de processamento. Nós temos uma outra rede, que é a rede administrativa, e uma outra rede, que é a rede de gerenciamento fora de banda. Então nós temos aqui 4 redes diferentes, ó, rodando nesse cluster. Ficou entre os 50 mais rápidos do mundo. E agora eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui um cluster de alto desempenho em ação, com o software da IBM, claro. Fazer um merchandising aqui rapidinho do Platform HPC. Alguma pergunta até aqui, senhores? É um curso interessante, como eu falei, poucas são as pessoas que dominam isso. Para vocês terem uma ideia, eu estou tendo que treinar várias pessoas que vão trabalhar para suportar algum dos nossos produtos, porque a gente não encontra gente no mercado. Olha o problema. Há uma dificuldade muito grande de se encontrar gente pronta que saiba fazer isso daqui. Então, por exemplo, o software da IBM aqui, eu monitoro, eu faço deployment, monitoro e gerencio todo o meu cluster para uma única ferramenta, onde eu consigo monitorar e gerenciar meus nós, tem todos os nós aqui. Eu consigo provisionar, eu posso criar meus nós para uma única ferramenta. Eu posso medir o desempenho de cada nó. Só esperar um pouquinho que vai aparecer. Então posso monitorar. Deixa eu abrir aqui mais. Não, está rolando slide não. Está rolando a minha tela. Vocês não estão vendo a minha tela? O Michael não. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí do... O Leonardo tá falando que tá vendo, então o problema tá com o Michael. Pode ser a latência da rede aí. O restante da galera aí, vocês estão conseguindo ver? O Leonardo falou que tá vendo. Hugo tá vendo. Flávio tá vendo. Rafael tá vendo.
Então eu consigo verificar os alertas gerados pelos nós, caso tenha dado algum problema. Então, por exemplo, aqui gerou um alerta para mim dizendo que o uso de CPU no meu masternode está muito alto. Então aqui, por exemplo, um exemplo clássico, que com uma única ferramenta eu consigo gerenciar tudo. Se eu fosse usar software livre, eu teria que utilizar o Nagios e o Ganglia para fazer isso. E nem tudo que esse software aqui faz, o Ganglia e o Nagios juntos não conseguem fazer. Essa que é a diferença num produto comercial. Eu consigo provisionar, preparar a imagem, atualizar, criar kits de instalação, tudo isso numa única ferramenta. Tudo isso numa única ferramenta integrada. Tá? Mas vamos ver o meu cluster aqui em ação. Eu vou sair da ferramenta administrativa e vou começar a rodar meus aplicativos no supercomputador. Duas formas de eu fazer isso. Na linha de comando, que é onde eu vou agora, sul-marcos. Então, por exemplo, cat fftw, por exemplo, é um script que eu vou mandar ele rodar um aplicativo no cluster e ele vai rodar em todos os nós. Então, é um cálculo de transformada de Fourier. Então, eu vou rodar isso aqui na mão. E ele aqui já entrou em execução. Ah, Pitanga, eu não estou vendo nada. Mas eu vou mostrar agora. Vocês estão vendo aqui o programa, ó, MPI Bench. Então eu vou entrar aqui no nó, em outro nó, Multipinguim, e vocês vão ver que ele está rodando em todos os nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou dar aqui um... É bom que ele está rodando no mestre também. Deixa eu parar aqui. Vou fechar aqui e vou fazer de novo. Vou abortar. Fechar a sessão e ele vai abortar. O que eu estou vendo é que ele está rodando ainda. Pronto, abortou. PSLX. Tá, então vamos lá. Boot 1, 2, 3, 4, 5, 6. PSLX grep MPI Bench. Coloque, deixa eu ver se está rodando alguma coisa. Pronto, parou. Então vamos lá. Sul-marcos. E aqui eu vou dar um SSH Node 001. E vocês vão ficar de olho. Vou fazer de novo. Só que agora eu vou no outro nó 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. SSH Node 005. Top.
Peguei o primeiro nó e o último nó, só para vocês verem. Cat FFTW. Vou rodar de novo. MPI run menos MP, quantidade de processos que eu quero, 20, traço host file, que é onde vai estar os meus nós, barra etc, MPI traço hosts, e vou lançar o meu job. Traço. Não vou precisar disso aqui. Lancei o job. Bsub FFTW. Aí tá rodando, foi pro nó 2, ó. Então deixei pro nó 2, Ctrl C, exit, SSH node 002, top. Vocês estão vendo ele rodando aqui, ó. Tá rodando no nó 2. Sempre sem uso da CPU. Outro exemplo, vou botar aqui de novo SSH node 001, top, eu vou rodar o John the Ripper. Só que agora eu vou rodar o John the Ripper pelo portal. Então aqui eu tenho meus formulários de submissão. John the Ripper. E vou rodar ele em paralelo, para ele rodar em todos os nós. Então aqui eu vou dizer, eu quero 20 processadores, em cada máquina eu tenho 4 núcleos, e eu quero que ele rode. Minha saída eu vou colocar em saída.txt, e se deu algum erro eu vou colocar erro.txt. E agora eu vou submeter o meu job. E vocês estão vendo aqui o John the Ripper rodando. Tá rodando, ó, 4 processos no nó 1, tá rodando no nó 3, nó 4, nó 5 e nó 2. E eu posso ver o que ele está rodando aqui. View Output. Ele vai estar rodando aqui um teste do John the Ripper para quebrar a senha. Só que a gente está distribuindo isso daqui para todos os nós. O que eu vou fazer agora? Eu vou parar. Eu vou dar um kill no job. E vou rodar um de genética aqui. Só que eu vou rodar um de genética paralelizado também, que vai rodar em todos os nós.
Então vamos lá, eu vou a edit transcript. Eu quero 16 cores. Com 16 cores, onde eu vou ter 4 em cada um. Se eu quiser limitar horário, não quero. Vou adicionar aqui o meu arquivo. Então vamos lá. Genética, cadê? Clustal W. E aqui está o do Aedes aegypti. Então o arquivinho de genética está aqui, ó. Eu vou pegar esse cara. Muito bem, já carreguei o arquivo de entrada e vou submeter ele. E vou monitorar agora o estado. Está rodando. E aqui é onde é que ele está rodando. Está rodando no 4 processos no nó 3, 4 no nó 4, 4 no nó 5 e 4 no nó 2. Vamos verificar se isso é verdade. bjobs -a. bjobs tá lá, tá rodando o meu processo, tá rodando nos 4 nós. Vamos ver como é que ele está usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 bhosts, como é que ele está distribuindo as tarefas. Olha lá, ó. Ele está usando o nó 2, 3, 4, 5, ó. Ele está usando 4 jogos em cada um. SSH Node 002. Top. Tá lá, ó, rodando o Clustal W. Vou rodar agora no outro nó que ele está rodando, que é o 5. Root 1, 2, 3, 4, 5, 6 SSH Node 005. Top. Vocês vão ver que ela vai aparecer aqui, 4 processos Clustal W. Foi exatamente o que eu pedi para ele. Eu quero que você execute 16 processos, onde em cada nó você vai colocar 4 processos em cada um. Então ele está justamente rodando ele em paralelo. Conseguiram ver isso daí, galera? O cluster em ação. Então vocês estão vendo, e eu estou usando o software de gerenciamento, tá? E também estou monitorando via em linha de comando. Então eu posso usar os dois lados. Posso monitorar isso aqui pela própria ferramenta. Eu posso sair aqui, isso é na visão do usuário. Então, por exemplo, eu vou dar um software aqui para fazer renderização de imagens. Lembrando que eu tenho aqui mais um nó disponível, ó, o nó 1, que os outros estão fechados. Então eu vou mandar lá para fazer um tracing. Então, vocês vão ver aqui que ele vai estar rodando. Ó. Olha lá, POV-Array está rodando o nó que está livre. Ó. Esse é o gerenciamento de recursos. Ó, vocês vão ver que ele está rodando um job, tem 3 processadores livres. Então eu posso rodar outra coisa aqui. Vou rodar o Cine. Beleza, então o que eu fiz aqui? Eu lancei um software para fazer renderização. E eu vou rodar também outro. Então vocês vão ver aqui também, ó, que ele começa a utilizar os outros núcleos, ó. No nó 1. Tá aqui, ó, no nó 1.
E aqui ele começa a gerar as imagens, ó, da renderização. Estou mandando renderizar imagens. Vou pegar o outro que tá rodando aqui também. Então eu tenho um job que está rodando o cálculo de genoma do mosquito Aedes aegypti, em que a saída é essa aqui, ó, é a matriz do genoma, que vocês vão ver agora. Demora um pouquinho aqui, mas ele vai mostrar. O arquivo é grande mesmo para buscar. Aí, ó, está fazendo o sequenciamento do genoma. É isso que ele está calculando para mim, o sequenciamento do genoma. No caso aqui do POV-Array, ele está renderizando várias imagens. Eu não vou ver as imagens, eu vou ver a saída da renderização. Oh, caiu aqui. Firefox, você veja, é complicado, hein? Só um instante. Então, voltando. Aqui vocês estão vendo o processo de renderização, ó, acontecendo. Ele está renderizando as cenas. A saída, né? E com isso eu também consigo monitorar as imagens. E aqui são as imagens que ele está renderizando. Então é mais ou menos assim que funciona como Hollywood utiliza um ambiente para renderizar os filmes. Deixa eu pegar aqui imagens mais... Ó, renderizando, fazendo processamento das imagens em tempo real. E aqui tudo aquilo que ele terminou, onde eu posso aproveitar a saída, consigo monitorar, ou eu posso ficar vendo isso aqui acontecer em tempo real. Por exemplo, se eu for lá para o diretório cd/home marcos ls-la, deixa eu ver aqui pela hora, 22:22, cd. E aqui todas as imagens, ó, sendo geradas em tempo real, processando as imagens. ls do -h what do. E aqui ele criando os arquivos em tempo real. Esse cara aqui está rodando. Agora veja bem, só para vocês terem uma ideia, esse software de renderização aqui não está rodando em forma paralela. Ele está rodando de forma sequencial. Já esse aqui não. Ele está rodando de forma paralela. Ele está usando os nós 2, 3, 4, 5, cada um com 4 cores, ou seja, 16 cores. Esse aqui ele está usando um núcleo para fazer a renderização. Por quê? Porque eu não configurei o software
E eu vou colocar aqui de novo. Eu não configurei o software do POB-Ray para rodar em paralelo. Então ele está rodando em um nó somente. Já o software de cálculo de genoma do mosquito, ele está rodando de forma paralelizada. Assim como eu também tenho o Coastal W aqui, também posso rodar em uma única máquina. Aí está a diferença entre processamento paralelo e processamento sequencial. Tem software que dá para rodar paralelo, tem software que não dá para rodar paralelo. Mas em compensação, eu posso organizar melhor os meus recursos. Vários usuários podem usar ao mesmo tempo. Telinha branca. Todo mundo está vendo tela branca? Perfeito, galera? Então, era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês do que vinha a ser computação paralela, o que vinha a ser clusters de alto desempenho. E é exatamente isso que nós vamos montar no treinamento. Obviamente que no treinamento eu não vou usar software comercial. Eu vou usar softwares livres. Tá? Mas vai chegar até o momento da vida de vocês, onde vocês vão construir clusters grandes, que vocês vão ver que nessa hora o software livre não ajuda muito não. Vai dar muito ajudar, não, vai te dar muito trabalho. E às vezes ter uma ferramenta proprietária, vai ser muito mais rápido você entregar o projeto, diminuindo assim o custo para o cliente. Tá ok, senhores? Mais alguma pergunta? Agora eu vou desligar o cluster aqui, vai ver como é que é extremamente fácil desligar o cluster. Eu vou dar um logout. Eu posso também fazer na linha de comando, ou eu posso usar um comando paralelo. Então, por exemplo, vou no Masternode, xdshell, que é um shell paralelo, compute, para usar todos eles, init 0. Feito isso, eu estou desligando todos os meus nós ao mesmo tempo. Poderia instalar uma ferramenta ao mesmo tempo. Aqui eu simplesmente mandei desligar todos os nós. Aí daqui a pouquinho a ferramenta já não consegue mais enxergar aqueles nós. Daqui a pouquinho ele vai começar a colocar como indisponível, indisponível, indisponível. E de 5 em 5 minutos ele se conecta com o nó. Daqui a pouquinho os caras vão... E outra coisa, eu posso olhar aqui posicionamento dos racks. Então, mais aqui embaixo eu posso, já está tudo vermelho, os nós estão fora, tá aí fora, 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 fora. E eu vou desligar. Se eu der um B-host, já vão ver que os caras estão fora. As máquinas estão tudo desligadas aqui comigo. Vai parar de conectar, já começa a colocar indisponível, indisponível. Os nós vão caindo. Tá ok, gente? Mais alguma pergunta? Estou à disposição de vocês. Diga. Sim, início de dezembro. São 40 horas. Vamos lá, Java. Você queria... qual a sua pergunta de novo lá do início?
Se tem software para construir ambiente de HPC, tem o Oscar, tem o Pelican, tem o Rox, Pelican, o Rox Cluster, o Oscar. Na área de proprietário tem o Platform HPC. Tem aí do Guilherme, que eu esqueci agora o nome. Guilherme, está por aí, Guilherme? Qual software? É o Bright, da Bright Computing. Se eu não me engano, acho que a Bright está trabalhando junto com o pessoal do Torque, mas tem mais mais um ou dois aí. Tem o pessoal da Penguin Computing também, que tem um software para isso daí. Então depende. Os principais são esses. A diferença do Platform HPC é que ele vem com tudo integrado. No Bright, você que tem que fazer as integrações. É como se ele fosse só a ferramenta de deployment. Agora, todos os outros objetos você tem que integrar para ele construir o cluster para você. Se não me falha a memória. Senhores, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Aproveita agora, que eu já vou fechar o... Em termos de escalabilidade, plataforma HPC ele consegue construir até 500 nós. Isso aí depende de cada aplicação. Já o PCM ele consegue ser escalável em até 1000 nós. PCM é só a ferramenta de deployment. Ferramenta de deployment e gerenciamento, que seria a principal ferramenta que compete com o Bright Compute é o PCM, que é o Platform Plus Manager. Você quer que eu fale na visão Marcos IBM ou não IBM? Se for IBM, vai ter que ir com o software da IBM. Se for não IBM, aí depende da sua experiência. Eu, por exemplo, já construí muito cluster com ONISys, com... Por que eu sempre construí ferramentas? Porque o cliente sempre queria alguma coisa não engessada. Então os caras sempre me amarraram de uma maneira de nunca poder usar o Oscar, de eu nunca poder usar o Oscar, e o Rox, porque essas ferramentas amarram de tal maneira que acaba dificultando aquilo que o cliente quer. Então na verdade, eu comecei a usar alguns softwares específicos para construir o cluster de acordo com o que o cliente queria. Por exemplo, ONISys, System Image, e aí vai. Platform, o PCM, é o Platform IBM Platform Cluster Manager. Mais alguém? Bem, senhores, muito obrigado aí. Muito obrigado aí pela participação de vocês. E espero vocês aí no treinamento de clusters HPC na Alves. Um abração e boa noite.